ontem foi quais medidas o governo federal vai fazer, como nós, governadores, já fizemos, para compensar os setores afetados pela queda na exportação. Até o momento, os estados já se mobilizaram. Em Minas Gerais, nós já disponibilizamos 300 milhões de reais, que faz muita diferença num estado apertado, e o governo federal, que causou toda essa bagunça, esse imbróglio, até o momento não fez nada, a não ser estar perturbando quem estava trabalhando em paz. Então, nós queremos aí essas duas ações do governo federal. Governador, deixa eu só entender um pouco o raciocínio do senhor. O senhor diz que o Brasil está tratando mal o cliente, mas quem está tratando mal o Brasil é o cliente. O Brasil que é a vítima do tarifaço imposto por Trump em razão de política, como o próprio presidente americano deixou claro. Em momento algum ele negou isso. Então, nós somos vítimas do que o governo, o que o senhor chama de cliente, fez, e não o contrário, né? Não é que o Brasil está maltratando os Estados Unidos estão sofrendo com isso. Aí depende, eu acho que de você analisar o seguinte, pelo que eu tenho aqui de dados, o comércio exterior com os Estados Unidos do Brasil representa para nós cerca de 12%. E o comércio que os Estados Unidos têm com o Brasil, que parece que não chega nem a 2%. Então, por esse lado, eu posso te dizer que os Estados Unidos é muito mais importante do que o Brasil, do que o inverso. Agora, eu saliento o seguinte, se o presidente Trump queria retaliar, eu acho que ele fez mal em retaliar o Brasil. Deveria ter retaliado os governantes do Brasil que não estão mantendo uma relação adequada com os Estados Unidos. As empresas brasileiras que exportam para os Estados Unidos têm feito aqui a sua função, têm gerado emprego, têm cumprido os contratos, e eu não concordo com essa retaliação do Trump. Mas eu lembro que quem plantou a semente foi o Lula, questionando o dólar, com o último encontro dos BRICS, onde ele foi muito infeliz, ironizando, instigando, e, como eu disse, para o Brasil, os Estados Unidos é importante, o inverso não é. Então, eu questiono essa sua colocação. Mas, governador, não é sobre governantes. O próprio presidente Trump falou que é sobre a justiça brasileira. O presidente brasileiro não tem interferência na justiça do Brasil. O que o Trump queria é que suspendesse o processo do Bolsonaro na justiça. Como é que vai retalhar o presidente da República porque o Supremo não suspendeu o processo porque o presidente americano pediu? Bom, o presidente Trump, ele de bobo não tem nada. Ele é aquela pessoa que, se for comprar o seu carro que vale 100 mil, ele vai oferecer 15 mil como lance inicial. Ele está julgando. E me parece que está faltando um pouco de habilidade aqui por parte dos nossos governantes, que foram muito infelizes antes, criticando, ironizando, questionando o dólar, fazendo com que a temperatura e pressão só subisse. Agora, eu sou contrário a qualquer interferência externa dentro do Brasil. Agora, me parece que o presidente Lula também está pago para ficar calado, porque ele mandou um avião ao Peru para poder resgatar uma pessoa condenada na justiça de lá. Quem faz isso, me parece que fica numa posição difícil de questionar a soberania brasileira. E eu não quero interferência externa no Brasil. Acho que temos condição de resolver os nossos problemas. Mas agora a nossa classe governante não está resolvendo. Pelo contrário, está jogando gasolina na fogueira. Governador Otávio Guedes, prazer falar com o senhor. O senhor é contra a interferência estrangeira no Brasil. Então, gostaria de saber o que o senhor acha dessa declaração. A jornalista Bela Megali perguntou ao Eduardo Bolsonaro: o senhor trabalha para que os Estados Unidos aumentem as sanções sobre o Brasil? E disse o Eduardo Bolsonaro: trabalho nesse sentido. Como o senhor classifica essa atitude do Eduardo Bolsonaro? Bom, Otávio, eu já me manifestei antes, né? Eu acho que nenhum interesse de uma pessoa, interesse
categoria pode se sobrepor ao interesse de uma nação toda. Sou totalmente contrário a essa tese de que uma pessoa ou um grupo de pessoas pode ser beneficiado em detrimento de uma nação. Só completando, então, para eu entender, o senhor também é um negociador, né? O senhor vem do ramo de saber negociar. E se o senhor fosse o presidente e o Trump colocasse a carta que está na mesa, dissesse, Zema, para acabar com o tarifaço, a gente tem que suspender o processo contra Bolsonaro. O que o senhor iria dizer também como um negociador? Otávio, eu acho que em briga ruim a gente não entra. Eu não iria criar essa briga que o presidente Lula criou. Mas quem está E a criando o Trump? justiça brasileira está criando também. Nós temos hoje um Supremo que está extremamente tendencioso, está perseguindo adversários políticos e está dando margem para isso. Então, eu acho que nós temos de olhar o cenário como tudo que poderia ser feito. Agora, cabe ao presidente Lula resolver essa sinuca de bico. Ele não deveria ter criado essa situação. E o Trump está se aproveitando de questões econômicas para colocar políticas no meio e vice-versa. Ele não é bobo. Quem é bobo é quem está conduzindo aqui o Brasil. Governador, o STF ele está processando as pessoas que tentaram um golpe no 8 de janeiro, essa é a acusação da PGR, ou está perseguindo políticos? Na minha opinião, o STF está fazendo aí toda uma encenação. Me diga aí se em algum lugar do mundo alguém foi condenado a 17 anos de prisão por assentar com uma cadeira. Eu nunca vi isso. Se alguém em algum lugar do mundo foi condenado a 14 anos por pichar com batom. Também nunca vi isso. E parece que o STF está querendo holofote, está querendo... Existe uma lei, governador, existe uma lei de defesa do Estado Democrático de Direito sancionada pelo ex-presidente Bolsonaro e desenhada pelo Congresso Nacional que coloca as penas. Aprovada por Bolsonaro. Aprovada por Bolsonaro, sancionada por Bolsonaro. Então, assim, não existe em nenhum lugar do mundo, porque talvez a lei dos outros países não é como a nossa, que foi feita pelo Congresso e sancionada pelo ex-presidente. E o crime não é sentar na cadeira nem pichar de batom. O crime é tentativa de golpe de Estado. Perfeito. Foi disparado algum tiro? Alguém foi morto? Alguém sofreu algum atentado? A lei não fala em matar ninguém, a lei fala em tentar um golpe de Estado. Um dos crimes colocados pela lei é a tentativa de golpe de Estado e tentar depor com violência o Estado Democrático do Direito. Não fala nisso, em tiro, em tentar matar alguém, não é sobre isso a letra da lei. Então, você mesmo parece que mencionou agora, Júlia, atentado com violência, não é isso? Tivemos feridos, mortos naquele dia? Ferido teve. Inclusive policiais. Policiais, etc. Plano de matar pessoas, enfim. Então, grave violência e ameaça. Grave ameaça e violência. São os dois componentes que estavam presentes no 8 de janeiro, segundo a visão da PGR. Então, eram pessoas que tinham um histórico político, a lei não, alguma coisa? A lei não exige que antecedentes para ser processado por esse tipo penal. Tá certo, então. De toda maneira, a minha visão é que está tendo excessos, né? Tivemos lá uma manifestação com depredação, tivemos sim. As pessoas precisam ser punidas, precisam sim, mas não da forma que estão sendo. Me parece que estão levando a lei ao pé da letra. E por que a nossa justiça descondenou aquela quantidade de pessoas que declaradamente, confessadamente, com provas materiais, roubaram bilhões há pouco tempo em Mensalão, Lava Jato, etc. Então, me parece que está tendo dois pesos e duas medidas. Cadê as investigações do escândalo dos velhinhos, agora recente? Está tudo sendo direcionado para alguns. Se for para punir exemplarmente, vamos punir todos, então, exemplarmente. Por que os ex-dirigentes do PT estão todos soltos aí? E prova material é o que não falta contra eles.
Então, se a lei tem que ser aplicada, que seja a todos. Júlia? Governador, boa tarde. Obrigada pela participação. Depois desse encontro dos governadores ontem em Brasília, o governador Tarcísio de Freitas falou que o parlamento precisa ter autonomia, independência para legislar sem pressão. Foi questionado ali por jornalistas sobre a votação da anistia. Eu pergunto ao senhor, o senhor acredita que a votação da anistia seria uma forma de solucionar a crise? Creio que sim, distensionaria muito. Nós estamos vendo que a vontade popular não está sendo considerada. A grande maioria dos congressistas, com um número suficiente para que pelo menos isso seja pautado no Congresso, já existe. E nós estamos vendo ali forças que não querem pautar isso. Se o Congresso não pode avaliar isso, quem que vai avaliar? Então, nós estamos vendo aí uma má vontade daqueles que dirigem o Congresso, no sentido de, pelo menos, dar oportunidade para essa questão tão importante nesse momento ser pautada, debatida e avaliada. Na minha opinião, estão querendo, mais uma vez, calar a boca de uma manifestação que é do povo. As pessoas estão inconformadas. Apesar de ser governador, eu estou sempre no chão de fábrica. Toda semana eu estou no interior de Minas Gerais, em outras regiões do Brasil também, escutando quem trabalha na ponta, o produtor rural, o prefeito, o vereador, o comerciante, etc. E o que eu estou vendo realmente é uma indignação muito grande. E com certeza isso só tende a subir, dependendo de como essa questão for conduzida. O governador, há talvez um exagero na colocação do senhor, porque há pesquisas que quantificam a opinião do povo, do brasileiro, sobre esse assunto da anistia. Cito para o senhor a pesquisa Datafolha, que fala que 55% dos brasileiros são contra, mais da metade, 35% favoráveis. Então não é uma pauta, não dá para o senhor dizer que é uma pauta do Brasil e que o Congresso está ignorando o povo brasileiro. Talvez a pessoas com quem eu estive não seja uma amostra tão perfeita como a das pesquisas. Pode ser que sim, mas eu posso te afirmar